amigos da Local TV, canal 25 da NET. Estamos aqui para mais uma edição do programa Cenário. Hoje nós já estamos em pleno 2015, com novos projetos, com novos sonhos e também com novas contas a pagar. IPTU, IPVA e também um compromisso com o nosso carro, que será a troca do atual extintor de incêndio. Aliás, bom lembrar aqui no Corpo de Bombeiros, onde nós estamos, é a troca do atual extintor por um novo até março, até o final de março. Mas o momento mais importante desse início de ano, para a garotada, para a criançada, é o período de férias. É quando nós deixamos a sala de aula, é quando nós deixamos um pouco o recinto de casa, deixamos um pouco o celular e os joguinhos para ir se divertir ao ar livre, no campo, nas praças, nos parques. E também na água, onde mora um grande perigo para a criançada. E é por essa razão que nós temos aqui conosco hoje o primeiro tenente Casagrande, que é aqui da guarnição do Corpo de Bombeiros, que vai nos falar sobre os perigos que se escondem numa brincadeira às vezes inocente, numa piscina, num lago, num rio. Tenente, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, pela sua participação no programa e por ter tirado você da sua atividade, da sua rotina. Nós que agradecemos, é um prazer o Corpo de Bombeiros poder contribuir com os espectadores e poder contribuir com a comunidade como um todo, mais essa prestação de serviço. Tenente, já está aumentando muito o número de casos de afogamento, assim, em decorrência do calor, da corrida das pessoas para as águas, para as piscinas, para os lagos e rios? Infelizmente, com o verão, quando ele chega forte e as pessoas, elas invariavelmente vão buscar um lazer na água, né? São lagos, são represas, açudes, as piscinas, até mesmo no litoral, né? Nós temos um afluxo gigantesco de pessoas e infelizmente nesse período do ano nós temos um aumento significativo dos casos de afogamento. A área de vocês não atinge litoral, né? É só aqui no interior. Não, o nosso grupamento de Sorocaba, que é o 15º Grupamento de Bombeiros, ele tem uma abrangência de 50 municípios, onde nós atuamos com os nossos quartéis, os postos de bombeiros distribuídos, mas não temos área litorânea na nossa responsabilidade. Os nossos telespectadores estão ouvindo um ruído grande aqui no nosso entorno, mas é um curso que se realiza todo ano aqui no quartel do bombeiro e que o tenente vai falar um pouco sobre isso também. É um curso de formação de pequenos bombeiros, é isso, tenente? Sim, desde 1984. Né? Nós temos essa satisfação, essa honra, mas essa responsabilidade, né? Nos períodos de férias, todos os anos, em janeiro e em julho, nós desenvolvemos o programa Bombeiro Mirim, que é um grupo de aproximadamente 30 crianças, na parte da manhã e na parte da tarde, são dois grupos distintos, né? E que durante 15 dias essas crianças acompanham essa rotina do quartel de bombeiros e têm um contato de uma forma mais lúdica com temas correlatos à segurança, né? Prevenção de acidente no lar, prevenção de acidente de trânsito, utilização de cinto de segurança, noções básicas de primeiros socorros e alguns lembretes, né? Para que seja levado para casa. Muitas vezes eles que cobram os pais, né? Um lembrete de fechar o botijão de gás antes de viajar, quando vai sair de casa, ou um alerta para não ter contato com produto químico, com produto de limpeza. Esse tipo de situação é bastante salientada, prática com extintor de incêndio, às vezes, mesmo sem fogo, mas para a criança ter essa noção, e isso ela leva para a vida toda. É uma experiência marcante, muito positiva que nós temos a satisfação e a honra de realizar com as crianças todos os anos. Certo. Tenente, você falou há pouco da extensão do comando aqui do Corpo de Bombeiros.
Vocês atendem, por exemplo, acidentes em represas como de Tupararanga, como de Itaí, na região de Itu? Vocês atendem qualquer emergência dessa? Vocês se deslocam daqui para lá? Nós temos os quartéis distribuídos na nossa área. A exemplo de Itu, nós temos um posto de bombeiro em Itu, em Salto, em São Roque, em Itararé, em Apiaí, que são extremidades nossas. Votorantim, que atende a região de Itapiraí, inclusive. Então, que tem represas lá. Exatamente. Então, cada um desses quartéis, eles têm uma área uma circunscrição, uma área de responsabilidade territorial. E quando acionados por uma emergência, as guarnições daqueles quartéis se deslocam para a sua área de atuação, podendo haver um apoio, uma realocação de meios de um outro quartel, de um outro posto para apoiar em determinado tipo de atendimento. Mesmo porque eles não têm toda a estrutura que vocês têm aqui de barcos, de mergulhadores. A estrutura existe. O que acontece é que, dependendo da dimensão ou da duração dessa operação, no caso de uma operação de pesquisa de afogado, por exemplo, ou outras emergências que vão demandar mais tempo, existe a necessidade de se realizar uma realocação de meios, apoio com viaturas, mesmo com homens. Então, isso é comum e é normal que seja feito. O que acontece é que em Sorocaba nós temos algumas viaturas especiais que se cederam aqui em Sorocaba para poder sair em apoio dos outros postos destacados, que são as viaturas de emergência química que nós temos, a viatura de salvamento especial, são viaturas que se deslocam em apoio a essas viaturas que já estão distribuídas no terreno. Tenente Casagrande, quais são os pontos assim de maior perigo para as crianças, para os jovens? Mas é uma pergunta que você vai responder no próximo bloco. Com certeza. Vamos para um ligeiro intervalo e voltaremos logo em seguida. Aguardem. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte. Há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal. Toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. Construtora Prohidro, desde 1988, participando do desenvolvimento de muitas cidades, como Sorocaba, Campinas e São Paulo. Obras industriais como ABB, Alcoa, Texis, ZF, GE e muitas outras. Além de 2 unidades sistemistas da Toyota em Sorocaba e incorporações diversas. Uma construtora aberta a parcerias, buscando a viabilidade desde pequenas obras até grandes projetos, sempre cumprindo o cronograma da entrega. A Prohidro é uma empresa sorocabana com certificação ISO 9001 e ISO 14001. Conheça mais sobre a Prohidro. Acesse nosso site ou faça-nos uma visita. Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje está ouvindo o Tenente Casagrande, falando dos perigos que se escondem numa brincadeira inocente, de um esporte aquático, de uma piscina. E ele vai agora dar uma visão geral do que nós temos aqui em torno de Sorocaba. Como a gente perguntou anteriormente, Tenente, quais são os pontos assim, quais são os perigos mais iminentes que a criançada sofre, que a criançada tem à frente deles, nadando numa piscina, num rio? As crianças, independentemente de... Vamos falar de crianças e jovens. Mas as crianças em específico, independentemente dela estar na piscina, dela estar na praia, numa cachoeira, numa represa, ela tem que estar permanentemente sob supervisão de um adulto. Exato. Né? As crianças, nós sabemos que elas têm aquela vivacidade inerente que nos mantém vivos, inclusive, né?
os adultos, de repente somem. Exatamente, mas a criança ela não pode ficar uma fração de segundo sem supervisão próximo da água, que isso pode culminar num acidente. Os jovens, os adolescentes... Então a primeira regra é pai e mãe com criança perto de lago. Criança não pode ficar sozinha em casa com piscina, criança não pode ficar sozinha na praia, criança não pode entrar sozinha num lago, numa represa, se não estiver supervisionada. Por uma fração de segundo, um descuido, um deslize, às vezes pode acontecer um afogamento numa área rasa, um afogamento que não vai culminar na morte naquele momento, mas em virtude da característica do afogamento, que tem por conceituação a aspiração de água, né? Então quando a água ela é aspirada e vai para o pulmão, aí se configura um afogamento, e disso pode dar um desdobramento que não vai culminar na morte naquele momento, mas pode ter uma complicação de saúde muito severa para qualquer vítima. Então, mesmo numa região rasa, é importante que a criança esteja sob supervisão. Você ia falar dos jovens, a respeito dos jovens? Os jovens, por sua vez, eles já entram até pelo discernimento que ele já tem, de noção de risco, né? Ele deixa de atentar para algumas questões de segurança, assim como o adulto, né? Diferente da criança, o jovem ele já tem a noção de risco, o que é um afogamento, que ele pode morrer ou não. Então, preponderantemente, a gente recai sobre a imprudência, né? Então, o jovem, ele tem que ter sido formado, né? Ele tem que ter tido noções de segurança até chegar naquela idade. Naquela idade, ele já tem um certo discernimento daquilo. O adolescente, o jovem, adulto, já entra num outro universo, né? Que é o abuso, a imprudência, que culmina em 90% dos casos aí de fatalidade nos afogamentos. O álcool atrapalha? Sem sombra de dúvida. O álcool atrapalha porque, além dele, da mesma forma que no trânsito, ele não há como combinar direção e álcool, atividade natatória e álcool também, elas não são... Atividade esportiva em geral e álcool. Exatamente, né? Porque ainda mais na água, nós fomos criados e concebidos para vivermos aqui, na terra. E na água, por melhor que seja o nadador, um atleta, um bombeiro, se ele for acometido de um mal súbito, tiver algum tipo de problema, ele vai estar numa situação difícil, né? Porque ele vai afundar, ele vai submergir. E o álcool, a pessoa ela perde o reflexo, assim como no trânsito, na água também. Isso também tem implicações no organismo da pessoa. Que dependendo do esforço que ela fizer, dependendo de quanto ela se alimentou, ainda estiver ingerido bebida alcoólica, é um potencial muito maior para o risco de afogamento. E além desses aspectos que você acabou de relatar, nós temos os imprevistos, né? Um galho no fundo do rio, uma pedra, um mergulho, ou um mergulho imprudente, né? Em determinados casos, como das represas, dos lagos, dos rios, nós não conhecemos o fundo, né? A gente não sabe se é uma pedra, se temos um galho, como o senhor mesmo colocou. As represas normalmente eram áreas secas que foram inundadas. E a gente caminha com água a 1 metro de profundidade, com tranquilidade e segurança, e no próximo passo literalmente um barranco submerso. A gente vai para uma profundidade de 3, 5 metros, onde tinha uma árvore, e essa árvore ela continua lá, né? Então a gente vai se enroscar. O simples fato de você ter essa mudança de profundidade de uma forma inesperada, isso já vai causar um sobressalto, a pessoa já vai se assustar. Se ela enroscar em alguma coisa embaixo, pior. As cachoeiras, as pessoas... As cachoeiras, recorrentemente esse final de semana, infelizmente, tivemos mais um caso fatal na Cachoeira da Chave, na região de Votorantim, né? Os bombeiros se deslocaram para lá, nós nos deslocamos com as nossas guarnições. A vítima foi rapidamente localizada pelos nossos mergulhadores, foi iniciado um trabalho de reanimação cardiopulmonar, ela foi socorrida ao Hospital Regional, mas infelizmente ela não sobreviveu. Os saltos, as cachoeiras, pela característica dela, normalmente o fundo já é de pedra, né? Geralmente é liso. Além do problema do risco de escorregar e bater a cabeça,
As pessoas pulam na cachoeira, né, achando que estão pulando numa piscina. E existe esse risco também de bater a cabeça, de se chocar contra uma pedra, podendo ter uma lesão na coluna cervical, que se não culminar na morte naquele momento, muitas vezes deixa as vítimas paraplégicas ou até tetraplégicas. Tenente, eu soube que o senhor é mergulhador, mas tive essa felicidade e essa incumbência. Essa história aqui você vai contar no próximo bloco. Vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida. Nos aguardem. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagens de acondicionamento a vácuo que garante o sabor esperado de um bom churrasco ou daquela receita especial. Além de contar com uma variedade de produtos, o Rei das Carnes possui um espaço gourmet com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Para transformar projetos em grandes obras sem alterar o planejamento, é preciso conhecimento, capacitação, equipamentos de ponta e muita dedicação. É assim que a Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora está cada vez mais presente em obras de Sorocaba e região. Obras como essa, do Hipermercado Taust em Sorocaba desde o início, na preparação do terreno e também na finalização com a pavimentação do estacionamento. A Céu Azul participou da execução desse grandioso projeto. Grandes obras já contam com a parceria de sucesso da Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora. Acesse o nosso site e conheça todos os serviços ofertados. Terraplanagem, pavimentação, guias e sarjetas, rede de esgoto, conservação e manutenção de rodovias e loteamento e infraestrutura. Céu Azul, Terraplanagem e Pavimentadora. Estamos de volta ao programa Cenário e hoje está ouvindo o Tenente Casagrande, um especialista na área de salvamento aqui da guarnição do Corpo de Bombeiros de Sorocaba e que está dando uma orientação geral à população como se comportar nesse verão em relação às águas, em relação aos esportes aquáticos. Tenente, eu soube que você tem uma formação de mergulhador. Como que é essa formação? O Corpo de Bombeiros ele tem um quadro de mergulhadores, a formação própria, existe um curso de mergulho autônomo que o próprio Corpo de Bombeiros... De águas profundas? Muito. Nós fazemos um mergulho até 40 metros, de 30 a 40 metros basicamente, que é a grande maioria dos nossos casos, dos nossos atendimentos. Esse mergulho ele é realizado tanto para o salvamento, quando nós recebemos a notícia do afogamento em curso, como nós denominamos, nós partimos para esse atendimento. Uma tentativa de salvação. Exatamente. No primeiro momento, não necessariamente há necessidade de um mergulhador, porque qualquer uma das guarnições, a unidade de resgate ou mesmo a guarnição de socorro que vai nos nossos caminhões, os mergulhadores estão aptos a iniciar um mergulho livre, né? Fazendo a técnica de 3 tempos, que é a forma do mergulhador, do bombeiro, ele submergir para fazer aquela busca mais superficial, né? Até a chegada da equipe de mergulhadores que tem uma autonomia de ar comprimido e consegue permanecer mais tempo submerso na busca dessa vítima de afogamento, caso ela já esteja submersa. O mais comum é a localização de afogados, né? Em decorrência do tempo que normalmente se demora para a solicitação do bombeiro para uma ocorrência, normalmente essa vítima ela já está submersa há algum tempo. Então, o bombeiro, quando ele chega, ele vai desencadear suas ações de busca e salvamento, certo, e vai realizar as manobras de reanimação cardiopulmonar, no caso da vítima já submersa em parada cardíaca, e o deslocamento emergencial para o pronto-socorro mais próximo. Muitas vezes, esse tempo decorrido, né, quando da retirada da vítima, já não há mais condição de sobrevida, né?
Então você veja, tenente, essas ocorrências, com exceção do rio Sorocaba, que está aqui na nossa frente, essas ocorrências são sempre localizadas distantes, em rios, em cachoeiras, sempre demanda um tempo de chegar e para salvar uma vítima. Então eu acho que a grande medida, o grande conceito de salvação aqui é prevenção. Com certeza, o nosso foco maior é a prevenção, né? Então nós temos que evitar ao máximo a exposição a esses riscos, né? A criança tem que permanecer sob supervisão, tem que se evitar a ingestão de bebida alcoólica antes da atividade aquática, evitar aqueles saltos nas cachoeiras, a refeição antes da natação, antes da entrada da água parada, isso pode causar também um mal súbito. E num caso da gente poder verificar alguma pessoa numa situação de dificuldade, evitar um contato direto, porque esse contato direto, até para nós que somos especializados no salvamento, ele é evitado, é deixado para um último caso, porque a vítima em desespero, ela vai se agarrar naquela pessoa que está tentando ajudar. São casos aí que a gente vê famílias ou conhecidos com 2, 3, 4 mortos afogados no mesmo cenário. Um tentando salvar um tentou salvar o outro, vai todo mundo para o fundo. Então ofereça alguma coisa, uma madeira, um cabo de guarda-sol, uma toalha, aqueles macarrões, espaguete, macarrão, né? Alguma coisa, uma prancha que a pessoa possa se estabilizar e se tranquilizar e assim trazê-la para a margem, né? E de imediato, quando houver um caso desse, acionar o Corpo de Bombeiros através do telefone 193, né? E, na possibilidade, poder oferecer esse auxílio. A vítima já na margem, já na área seca, se alguém tiver um conhecimento para a realização da reanimação cardiopulmonar, pode iniciar isso de imediato, né? Porque a cada minuto da parada cardiorrespiratória, nós temos a perda de 10% da chance de sobrevida dessa vítima. Então, é fundamental que alguém que tenha esse conhecimento possa iniciar essa massagem cardíaca o quanto antes possível, até a chegada das guarnições do Corpo de Bombeiro para iniciar o atendimento especializado. Ainda falando em prevenção, qual a recomendação que você dá ao pai e à mãe que tem piscina em casa, que não é coberta, que não é cercada, que tem criança? Qual é a orientação que você dá à família que tem piscina? Que cubra ou cerque a piscina, né? Porque nós sabemos que é humanamente impossível estar com a criança 24 horas por dia aos seus olhos. Então essa piscina ela tem que estar protegida com um cercamento ou com uma tela apropriada que nós temos aí no mercado, diversas opções. Só isso que vai configurar a segurança que a gente precisa. Do contrário, esse recreio, né? Essa atividade lúdica pode ter um final trágico. Esse ano, você me falou de meia dúzia de casos, por aí que nós já tivemos, é por aí, né? Praticamente 10 casos já. 10 casos fatais, exatamente, né? Nesse começo de ano. É em Sorocaba ou é na região? Na região. Na Sorocaba, tivemos casos em Itu, casos em São Roque, Mairinque, casos em Itapetininga, né? Para a gente poder ver a dimensão do problema, né? E onde tem um corpo d'água, onde tem uma lagoa, um lago, uma piscina, existe o risco associado. E as pessoas elas têm que se conscientizar de que aquela máxima de que comigo não acontece, isso não existe. Nós temos também locais onde nós até já existiam placas de alerta fornecidas pelo Corpo de Bombeiro em conjunto com algumas prefeituras, e essas placas de alerta, de prevenção, nós temos à disposição aqui na nossa seção de comunicação social os modelos para que, se algum interessado nos procure, nós forneceremos esses modelos, né, para que coloquem nos seus clubes ou nas suas áreas particulares onde existe a prática do banho, para que isso fique visível, né? E a gente lamenta atos de vandalismo onde essas placas já existiam e essas placas são retiradas. Tenente, só mais um esclarecimento que eu acho muito importante. Nós vimos nos jornais essa semana uma foto da cachoeira de Votorantim,
centenas de pessoas. E ali ocorreu algum acidente, já ocorreu esse ano alguma coisa. Tem bombeiro lá? Não. A prefeitura é obrigada a ter um salva-vida lá? Como o clube, os clubes são obrigados a ter salva-vida em suas piscinas. Correto, os clubes sim. Porque o clube, ele tem essa piscina, ela é destinada a esse banho, né? Então a estrutura de prevenção é de responsabilidade do clube. Uma represa, onde tem uma área particular de banho, também existe a responsabilidade do proprietário, né? As áreas públicas, assim como o rio, por exemplo, aí é complicado. Amanhã, né? Depois o rio ele se torna atrativo, né? Como existe no Vitória Regia, nós temos uma pequena represa ali em que as pessoas acabam se servindo dali por não ter uma outra opção, por estar mais próximo de casa. A criançada, para eles, o que tiver mais próximo, mais fácil ou mais desafiador. Então não existe essa condição de se colocar a prevenção nos locais. Nós rogamos pela conscientização das pessoas, né, para que sirva dessa primeira prevenção. E a sinalização, assim como no litoral, nós temos as placas de sinalização junto ao serviço de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros. Se nós associarmos a conscientização das pessoas com essa educação pública, partindo dos órgãos, com as placas de sinalização, de orientação, nós vamos reduzir de forma significativa esses casos e principalmente os casos fatais. Vamos torcer por isso, né? Vamos torcer pela conscientização das pessoas. Nós estamos à disposição para fornecer esse material educativo, orientativo, e em caso de emergência, os que solicitem o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. Certo. Mas essa campanha já começou com essa sua entrevista, que foi muito boa, muito interessante para o conhecimento do nosso... Nós que agradecemos, o Corpo de Bombeiros se sente honrado e agradece a oportunidade de nós podermos disseminar esse trabalho de utilidade pública, de orientação, para que nós possamos cada vez mais orientar a população na prevenção dos acidentes, e no caso, no nosso tema aqui, do afogamento, que nos preocupa nesse período do ano, mas estamos aqui 24 horas por dia à disposição da população. Muito obrigado. E assim nós encerramos mais uma edição do programa Cenário, que foi excelente para a informação, para a orientação da população sorocabana e da região. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.